Finalmente eu li o livro mais vendido da Amazon agora em 2022. E eu tô falando nada mais nada menos do que É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Não é um livro que eu leio com frequência, mas, gente, esse livro tem o que falar. E tá dando o que falar. Eu sei que muitos já fizeram vídeos sobre ele, eu sei que muitos já sabem o tema que esse livro traz, mas eu preciso dar minha opinião, vou dar lá meus centavos é, sobre É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Vamos ver minha opinião? Vamos lá? Então, a gente percebe muito bem ao longo dos anos, últimos anos sobretudo, o aumento da violência doméstica. Ela sempre teve aí nos lares, mas a imprensa está cada vez mais noticiando isso. A gente sempre vê isso, casos também de feminicídio e outras coisas relacionadas ao crime contra a mulher. Esse livro traz esses temas bem interessantes. Eu achei isso bem notável e também uma coisa importante a trazer, sobretudo porque o público da Colin Hoover são jovens, né? Jovens adultos, jovens em si, adolescentes. E trazendo esse tema, são temas que repercutem muito bem. Eu acho que podemos dizer assim, dá uma margem para discussão. Eu acho interessantíssimo. Claro que tem uns problemazinhos aqui que a gente vai discutir, mas é esse tema que a Colin Hoover traz, violência doméstica. Nesse livro a gente pode ver a história, né, da Lily. A Lily ali se formou em marketing no Maine, uma cidadezinha pequena. Ela vai para Boston, se eu não estou enganado. Lá ela vai abrir sua floricultura. Mas antes disso, ela vai contar um pouco sobre sua vida, né, sua infância, sua adolescência e o quanto foi conturbada. Ali ela vai contar a história da mãe, dos pais dela, né, que o pai era um cara muito abusivo. Inclusive aqui uma das primeiras cenas a gente vê ali a Lily, né, nesse terraço, meio que apavorada porque saiu de uma palestra que ela deu, porque, enfim, foi sobre o pai dela e ela não queria falar sobre ele, porque ele era um cara muito abusivo, e ela vai contar aqui esses detalhes, né, desse pai abusivo, desse marido abusivo, né, e a mãe dela não percebia a priori o quanto ele era abusivo. E esse negócio foi levando. A gente trazer para os dias atuais, até para a realidade, isso é muito mais comum do que a gente pensa. E por que eu digo isso? A imprensa ela não mente, a imprensa ela está sempre enfatizando isso, que o medo das mulheres de denunciar, ou mesmo as mulheres não enxergando o quanto os seus maridos, os seus amantes são abusivos, até porque eles fazem ali uma espécie de lavagem cerebral. E além do mais, tem a questão do amor, e é isso que a Colin Hoover traz nesse livro, que um ponto interessante, em que ela diz assim, mas se não houvesse amor ali, talvez ela denunciasse mais rápido. Então o amor meio que camufla, podemos dizer dessa forma, que o amor meio que camufla os ataques ali, né, a violência em si. A violência em si, a gente não tem desculpa, não tem justificativa que dê jeito para justificar, né, manobra nenhuma para justificar a violência. Sobretudo aqui a violência contra a mulher. Tem uns pontos interessantíssimos nesse romance, mas também tem muito clichê. E é umas coisas que mais me incomodou. Uma coisa bem louvável, que eu já digo de cara, a escrita da Colin Hoover é uma delícia. Você consegue ler esse livro em um dia, porque eu tinha outras leituras, então não deu para fazer isso. Eu comecei esse livro no dia 30, já no finalzinho do dia 30 de 2022, né, de dezembro de 2022. Então eu tô terminando agora, dia 21, e terminei nesta manhã. E assim, é um livro que me fez refletir diversos pontos nessa questão, né? Porque, como eu tinha dito a vocês, são momentos, são histórias, são características que dá muito pano para manga, para discussão. Mas o que eu mais gostei desse livro foram aqui, né, a nota da autora, que muito me encheu assim, e eu consegui entender muita coisa no livro partindo desse ponto aqui, nota da autora,
E aí, porque na medida que eu tava lendo esse livro, eu fiquei muito me questionando de onde surgiu essa história, de onde a Colin Hoover trouxe essa história, de onde foi isso, né? E aí eu percebi, a gente vê claramente aqui na nota, lá no finalzinho desse livro, é que é algo muito mais íntimo do que a gente pensa, né? Um romance bastante autobiográfico, porque a Lily, o Riley, né, que é aquele boy tóxico, a gente vê aqui essas características dos pais da Colin Hoover, e a Colin Hoover foi muito corajosa em trazer à tona essa história, né? Claro que ela disse aqui que pediu permissão à mãe para que essa história fosse divulgada, publicizada, né? O pai da Colin faleceu. A mãe da autora separou dele quando ela tinha mais ou menos 3 anos e a irmã tinha 5 anos de idade. Mas ela vai contar aqui a história do quanto o pai era abusivo, do quanto a mãe não enxergava esses abusos, né? E o quanto isso afastou ela do pai, né? Porque a mãe casou com depois, e aí tanto que quem entrou na igreja não foi o pai da Colin Hoover, o pai biológico, e sim o padrasto, porque ele sim que assumiu o papel do pai e assumiu todas essas funções. Mas tem momentos aqui muito marcantes. Mas enfim, a história do livro, como eu tinha relatado anteriormente, começa ela ali numa sacada e estava muito apavorada. Parece que a gente sente aquele momento em que ela vai, parece que se jogar dali. Mas quem estava na sacada era o Healy, né? Um neurocirurgião jovem. E aí parece que instantaneamente eles sentem ali uma atração um pelo outro. Em alguns momentos eu senti como se eu estivesse lendo 50 Tons de Cinza. Mas algumas partes bastante picantes, talvez seja a característica do próprio romance, das próprias histórias da Colin Hoover. Já conversei com algumas pessoas que leram alguns outros livros da autora e relatam isso, que outros livros da autora têm esses momentos picantes, né? Mas, enfim, tudo bem. Mas aí eles se conhecem ali, mas depois eles se afastam. E aí ela monta uma espécie de floricultura, né? Ela quer um empreendimento e forma uma floricultura. E ali entrou a mulher, né? Essa mulher na floricultura atrás de emprego. Não era. Ela entra especificamente atrás de emprego. Se eu não estou enganado, a Lily coloca algum informe ali na vitrine procurando alguém para trabalhar. Só que essa mulher vê e entra lá e se informa sobre isso. Mas o que é mais estranho, que eu achei inverossímil e o clichê do clichê, essa mulher chega lá para trabalhar. Ela era podre de rica. Ela disse: não quero salário. Eu trabalho de graça. Quem trabalha de graça, gente? Quem trabalha de graça? E a mulher podre de rica: não, eu só quero trabalhar. Aí ela vai lá, começa a ajudar a Lily a montar a floricultura e tudo mais. Mas isso é meses depois do encontro que ela tem com esse neurocirurgião, né? Que eles tiveram uma espécie de atração ali à primeira vista. Eu vou até botar entre aspas e muitas aspas, amor à primeira vista, mas é mais uma atração à primeira vista. E aí essa mulher, gente, para ser mais inverossímil do que essa mulher, ela é irmã desse neurocirurgião. E eu disse: como esse negócio tem umas coincidências, né? Eu sei que a vida, ela é cheia de coincidências, mas achei muita coincidência. Aí tudo bem, né? Tudo bem. Aí foi andar da carruagem, tudo acontecendo e tal. A priori a Lily não sabia que ela era irmã desse neurocirurgião, mas tudo bem, vamos andando. E aí um belo dia que elas estavam lá organizando a floricultura para em breve abrir, né, inaugurar essa floricultura, ela se acidenta dentro da floricultura e dá uma fratura no pé lá, ela topa, cai umas caixas, enfim, fica lá. E ela liga pro marido para ele vir ali resgatar ela, dizendo: meu filho, vem aqui, eu estou no meu emprego e tal. Até o marido dela fica questionando: mulher, você tem emprego? Você não tem emprego. Ele acha até que é uma pegadinha, mas chega lá, não vem o marido, ou vem os dois, mas chega o irmão dela. E aí a Lily olha, ele olha também, ela disse: você? E aí encontra
esse homem e, enfim, né, a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. Ele é irmão dessa funcionária, né, da Lily. Coincidência não podia ser. Para ser coincidência maior, ela tinha dado um jeito no pé e aí, para ser mais inverossímil, tem lá a questão. Ele era médico, então pronto, ele é médico e vai lá, ajeita o pé e vai dar tudo certo. Ah, gente, não consigo. Mas enfim, minhas ironias, né? Mas tirando isso, essas questões das coincidências são coincidências demais pro meu gosto, tem a questão da violência doméstica, né? Primeiro ela tinha passado isso, né, na infância ali com a mãe dela tinha passado isso, e ela viu todo esse exemplo e ela não queria que jamais isso acontecesse na vida dela, né? E aí, com o andar da carruagem, ela vai conhecendo mais e mais esse boy, né? Esse boy tóxico. Ela se casa, ela vê essas características crescendo, né? De abuso, de violência. E aí ela se vê muito no papel da mãe, né? Na figura da mãe. Isso jamais pode acontecer, né? Ela depois cai na realidade, né? Mas eu super entendo aqui a discussão, e sobretudo quando a gente lê a nota da autora aqui no final, como é difícil, né? Como é difícil você tá em uma relação tóxica, em uma relação abusiva e você não conseguir enxergar. A vítima, geralmente, ela demora muito a enxergar. Todos ao redor conseguem enxergar muito mais rápido porque não tá vivenciando aquilo. Mas a vítima demora muito, sobretudo se, no caso da mulher aqui, ela tá grávida. Então é muito impactante isso. Isso é muito mais real do que a gente pensa, né? Além do mais, como a própria Colleen Hoover traz aqui, quando tem um amor, parece que o amor camufla muito isso, né? Dessa questão do abuso, da violência, porque chega um momento em que você não sabe o que está acontecendo ali, você a priori toma um choque quando acontece a primeira vez, mas depois parece que cria uma rotina. E aí o boy tóxico vem fazer suas desculpas, né? Vem se meio que justificar a violência por causa de um trauma do passado. E aí vem minha crítica, né? Nada justifica a violência. Mesmo o trauma no passado, pode ser que foi com o irmão dele, foi com não sei quem, enfim. E aí tem esse trauma do passado que ele quer descontar agora no futuro na sua esposa grávida, entendeu? Então não existe isso, né? Mas, por outro lado, a Colleen Hoover traz esses pontos extremamente interessantes e pertinentes, sobretudo para um público jovem, adolescente, para discutir. Mas eu tenho umas ressalvas sobre isso. Eu dei uma vasculhada na internet, Scoob, Goodreads, e vi muitos questionamentos de pessoas dizendo: ai, que amor lindo! Ai, que coisa linda, é um romance maravilhoso, é isso, é aquilo. Gente, muito cuidado nessa hora, tá? Essa é a minha opinião. Você que tá assistindo pode discordar. Muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque ao ler isso aqui, independente do que você possa ver aqui, o que eu vejo nesse romance da Colleen Hoover, sobretudo essa nota que no final ela é muito, muito autoexplicativa e ela traz uma ênfase muito grande, e eu acho que ela desmistifica tudo que você pensa a respeito desse romance muito lindinho, bonitinho, fofinho, mas aqui mostra muito mais a cara do que a Colleen Hoover queria nos mostrar aqui. Esse livro, gente, ele é nada mais nada menos do que a face mais medonha da sociedade machista, violenta que a gente conhece, né? A Colleen Hoover aqui queria construir esse romance para nos mostrar a questão da violência doméstica e não um romancinho bonitinho e tal. Talvez ela possa ter colocado isso porque dentro desse amorzinho bonitinho pode ter sim a violência, como é o que está descrito aqui. Uma coisa bem interessante que a gente não pode esquecer, que ela mostra aqui a violência dentro dessa sociedade aqui de classe média alta, tá? Ela não mostra aqui. Eu vi até alguns questionamentos
muitos questionamentos na internet. Ah, mas a Colleen Hoover, ela traz muitos personagens brancos, de classe média alta e tal. Eu não li outros romances dela para fazer essa comparação. Esse é meu primeiro, tá? Mas o que eu posso concluir a partir desse, tá, gente? Fique bem claro, a partir desse. É uma coisa que eu acho bem interessante que ela trouxe. A classe média alta tem esse, e como tem esses tipos de abuso aqui, e ela mostrou essa face da classe média. Não só, claro que existe nas classes mais baixas e deve existir bastante, mas também deve existir muito na classe média alta, onde que muitas vezes é camuflado, muitas e muitas vezes mesmo, por ter dinheiro, por ter prestígio, por ter uma ascensão social, por ser político, por ser médico, por ser um grande empresário, por ser uma pessoa muito ilustre na sociedade. Então, de certa forma, esses status podem até camuflar essas violências. E eu achei bacana a Colleen mostrar essa face, né, desse lado que ela faz um recorte, né, da sociedade da classe média alta. Eu não li outros livros dela para dizer que tem predominância disso, daquilo, de etnia disso e daquilo, ou predominância de classe média alta. Não li, gente. Não tenho como fazer essas comparações. Eu estou fazendo a minha suposição partindo deste romance. Mas eu achei muito louvável a Colleen trazer. Claro, eu não vou nem enumerar, tem muitos problemas aqui, mas o que mais me incomodou no livro é a quantidade de clichê. É demais, é demais, é demais. É muita coincidência, é muita... Enfim, é a famosa... inverossímil, né? Muito inverossímil. Mas enfim... Eu tô sendo muito sincero aqui, tá, gente? Eu ainda não tô entendendo ainda muito o hype, o porquê desse romance ser tão cultuado, dele ser tão vendido. Claro que talvez a escrita dela possa atrair bastante. Me explique. Me expliquem. Enfim, gente, essa foi a minha opinião sobre esse livro. Tem muitos problemas? Tem. Mas, por outro lado, eu entendo bastante, né? Esse ponto que ela quis trazer para cá, sobretudo essa nota da autora, explica muito bem qual era o objetivo dela, né? De mostrar para outras mulheres que sim, tem vida após esses momentos e que a mulher deve ser sim corajosa para denunciá-lo, a mulher sim deve ser corajosa para identificar na relação aquela relação tóxica onde você pode pular fora, mesmo que você tenha uma criança, que é o caso dela. E aí outra coisa, me vem à mente um romance da era vitoriana que eu li o ano passado e gostei bastante, A Inquilina de Whitefield Hall. Se você leu, você vai identificar muito bem algumas características aqui. O caso, por exemplo, da protagonista lá na Inquilina, que ela também sofria diversos abusos, né? Era muita. E depois ela saiu que aconteceu um negócio lá, que ela saiu desse casamento e ela foi ser uma mãe solo, né? Foi viver uma vida só com seu filho, mas ela foi vítima da sociedade também, que mãe solo, ela é estranha, e ali na era vitoriana, sobretudo, né, eles apontaram muito o dedo, né, apontaram bastante o dedo para ela. Imagina uma mulher sozinha, imagina como é que pode ser um homem e tal. E até hoje existe isso, né, da sociedade em si apontar o dedo para essas mulheres, essas mães solos. Enfim, coragem, gente, coragem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais, um cheiro. Tchau.